Só existe um pastor que eu conheço que merece o seu respeito, a sua confiança e a sua admiração. Eu não estou falando de Jesus, estou falando de um pastor aqui da terra. Me perdoe quem não vai concordar com a minha opinião. Cada um tem a sua. Existem vários tipos de pastores entre nós. Pastores para todo tipo de conveniência, pastores para todo tipo de igreja. Porém, para mim só existe esse pastor aqui na terra. O resto é só cópia, é só mercenário, é só mimimi, blá blá blá, enganação e tome lá da cá e vendendo a fé materializada, e o povo gostando de ser enganado compra os objetozinhos que são como amuletos da sorte e põe na estante. É como se fosse tipo uma macumbaria gospel dentro da igreja. Olha, vou dizer aqui, o único pastor que você deve confiar, respeitar e honrar é o pastor que é capaz de dar a vida pelas suas ovelhas. Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É diferente do mercenário que quer parecer como pastor, mas na verdade ele não é. Isso aqui são as palavras de Jesus. Jesus disse: o mercenário, ele não defende as suas ovelhas dos lobos. Quando ele vê que os lobos vêm atacar as ovelhas, ele corre, abandona as suas ovelhas. Aí os lobos espalham todas as suas ovelhas e ele não está nem aí, porque o negócio dele é com dinheiro. Quem disse foi Jesus. Se vai ficar com raiva, fique com raiva de Jesus, certo? João quem registrou isso lá no seu evangelho. O único pastor que você deve acreditar, que você deve dar confiança a ele, que você deve honrar, é aquele pastor, ele é o único, é o pastor que confronta os seus erros, os seus pecados, os seus vacilos. Ele te confronta quando você está errado. Ele não passa a mão sobre a sua cabeça, mas ele te corrige, te exorta com amor e com sabedoria. O pastor que não te ama, o pastor que não te considera, o pastor que não te corrige, que faz vergonha a você, que conta os seus segredos para todo mundo, porque tem muitos pastores que quando você confidencia a ele o seu pecado, ele faz questão de contar para o presbítero, que conta para a mulher, o presbítero conta para a mulher dele, e que a mulher dele conta para a amiga do círculo de oração, e quando pensa que não todo mundo está sabendo do seu problema, e você fica decepcionado com o seu pastor. Por quê? Porque você confiou no pastor errado, você deu crédito ao pastor que não merecia a sua confiança. O único pastor que você deve acreditar, honrar, confiar, é o pastor que prega a palavra de Deus do jeito que ela é, doa em quem doer. Ele mete a palavra de Deus, caiu no espinhaço de fulano de tal, o pastor não deveria ter feito isso. Não, o único pastor verdadeiro é aquele que tem compromisso com a palavra de Deus, doa em quem doer. Ele não se importa se o seu dízimo é alto e se você vai ficar chateado com a mensagem que foi dura e vai mudar de igreja. Ele não se importa que vai perder o seu dízimo, não. Porque ele foi chamado para fazer a obra de Deus e ele sabe que o socorro dele, a provisão divina, vem do céu. O único pastor que você deve confiar, acreditar, é aquele pastor que não se embaraça com o negócio dessa vida. Ele não tem amor pelos bens materiais. Ele não enriquece a si próprio. Ele se preocupa com o reino de Deus. Não é pecado o pastor ser próspero. O pastor tem um apartamento. O filho do pastor estudar num bom colégio. O pastor tem um carro bom. Não é pecado de forma nenhuma, porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas um pastor que só fala em dinheiro, 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 prosperidade, prosperidade, a cantiga dele é essa: prosperidade, prosperidade. Se você não for próspero, se você não for rico, se o seu carro não for o mais novo carro da cidade, se a sua casa não for a casa mais bonita da rua, é porque você está em pecado. Não acredite nessa mensagem desse pastor. Ele é um mercenário. Ele está enganando o povo de Deus, ele está ludibriando as ovelhas do Senhor. O único pastor que merece o seu respeito, que merece o meu respeito, a nossa confiança, o único, é um pastor que é santo, que ora, que visita o órfão, a viúva, o necessitado. Às vezes ele não pode ir fisicamente, mas ele é estrategista, ele manda uma comissão, ele tem visão, ele é visionário, ele tem uma visão além do alcance, ele vê quem é e quem não é, ele dá oportunidade àqueles que precisam realmente de oportunidade e vê quem é que quer se apresentar no culto, porque o culto hoje em dia, as igrejas estão cheias de pessoas que dizem: sou eu que prego, sou eu que canto, sou eu que faço, a voz mais bonita é a minha, eu estudei teologia, eu tenho um anel de formatura, sou eu. A igreja muitas igrejas estão inchadas desse tipo de pessoas, e que os
pastores que não são confiáveis alimentam esse tipo de povo, de gente, lhe dando oportunidade, lhe dando cargo, soltando, afrouxando a corda, muitas vezes porque essa pessoa é influente, tem status social, tem um dinheirinho a mais do que os outros, mas o pastor que eu confio, que você confia, o único que você confia, que você acredita, ele não vê essas coisas, ele não faz vista grossa para essas coisas não. Se alguém pecou, esse pastor que eu confio, que você confia, ele vai lá, ele não quer escandalizar o seu pecado, ele não quer difamar o seu nome, ele não quer denigrir a sua imagem, não, ele quer resolver o seu problema. Ele pune, ele te disciplina, mas de uma forma sábia, coerente, e que você sente, mas você não se afasta da igreja, você não vai embora, você não debanda, porque tem muitos pastores que não se importam, sabe? Denigra a imagem assim do outro, assim no púlpito, na frente de todo mundo, e expõe assim o seu pecado de uma forma tal que você fica, gente do céu, concorda comigo ou não? Se não concorda, não tem problema, mas deixa aí o seu comentário. O único pastor que você deve confiar é esse homem de Deus que se preocupa com a sua alma. É o único que você deve confiar. Que se preocupa, como é que vai, irmã Maria? Irmã Maria vai bem? Ele se preocupa com o Dr. Diego, com o Dr. Johnson, Dr. Frank Sprague, Dr. William Jopen, Dr. Michael Fleckon. Ele se importa com todas as autoridades, mas também ele aperta na mão de irmã Maria, que mora na casa de Taipra, que vai para o culto com o vestidozinho cheio de rosinhas e com chinela havaiana, que cozinha com fogão a lenha, que diz pro dono, pro modo de Jesus, o Deus, o Tri, que fala um português todo atrapalhado. O verdadeiro, o pastor que você deve confiar, aquele pastor que pega na mão dela, abraça ela, como abraça o rico, abraça o pobre, abraça o feio, abraça o bonito, abraça o gordo, abraça o mago. O pastor que você deve confiar é o único. Eu só vi ele, não tem outro. É o pastor, o único, é ele, é só ele, pronto. Tirando Jesus, é só ele aqui na terra. Que não faz acepção de pessoa. Entendeu? Não faz acepção de pessoa. Ele trata você como trata o outro, como trata o outro, com amor. Porque tem pastor que trata com muita ignorância, elevado ao quadrado dos catetos das hipotenusas, multiplicado por 7. Mas esse pastor que eu confio, e que você deve com certeza confiar também, eu acredito, que você acredita que ele realmente é homem de Deus, ele é diferenciado. Ele ora pelas madrugadas, pela ovelha que foi embora do aprisco, entendeu? Que se perdeu, ele vai embora. Ele conta as ovelhas e conta as 100 ovelhas. Quando ele vai contar, só tem 99. Ele percebe que uma foi embora. E aí ele vai no meio do matagal, atrás dessa ovelha perdida. E às vezes encontra ela entre as brechas das pedras. E a ovelha ferida, ele vai lá, pega ela com o cajado, né? Puxa ela, coloca azeite nas suas feridas, coloca ela em seus ombros e leva ela para o aprisco. Isso pode ser de qualquer hora do dia, da noite, de madrugada. O pastor que você deve confiar, ele faz isso. Ele vai atrás dessa ovelha, custe o que custar. Aí alguém diz assim, homem, não vá não, tá tarde da noite. Homem, não se meta nisso não. Mas ele é o pastor que você confia. Ele vai de dia, de noite, de madrugada, não importa a circunstância. Esse pastor é uma bênção de Deus. O único pastor que você deve confiar aqui na terra, que você deve respeitar, é esse pastor, viu? Que é um verdadeiro discípulo de Jesus, que sabe colocar os pingos nos is, que respeita a sua esposa, que respeita os seus filhos, que honra os seus pais, sabe? Que fala com amor, com temperança. Já viu que tem pastor que fala com ignorância? Que a igreja chega, senta assim, fica com o povo constrangido? Já viu? Mas você viu que o pastor que você confia, que é o único que você deve confiar, quando ele fala diferente? Ele chega, quando pega o microfone e fala, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Chega, você sente um arrepio aqui na coluna dorsal, na espinha. Chega, você fica arrepiado quando ele fala, a sua palavra é penetrante, vai lá no âmago do nosso coração, no âmago da nossa alma. Esse é o pastor que eu desejo para todos vocês. Ele existe, ele é ser humano, feito de carne e osso, existe. Esse é o único pastor que eu confio, que eu tenho apreço e que eu respeito. Se você gostou aqui da minha fala, por favor, compartilhe, para que outras pessoas também possam ouvir essa mensagem que eu tenho certeza que vem do trono da graça de Deus para as nossas vidas. Eu sou Sátrio Araújo TV Paraú. Por favor, curta, comente, se inscreva, ative o sininho para receber outras mensagens aqui como essa. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.